colocar para gravar. Ok, estamos de volta. Então, olha só. No bloco passado, a gente estava falando sobre, só para a gente recordar rapidinho, tá bom? O que foi que a gente tratou? Das fontes das obrigações. A fonte imediata, que é a própria lei imediata. Por favor, não confundam isso na hora da prova. Que é a própria lei. E a fonte imediata. E a fonte imediata, ela vai ter essa subdivisão, no sentido estrito da lei, o próprio negócio jurídico e o ato ilícito, tá certo? A gente viu isso. Lembrando que o negócio jurídico vai se subdividir entre contratos e aquele ato unilateral de vontade. A gente concluiu justamente no bloco passado, a gente já estava tratando ali do ato ilícito. O que eu quero abrir a cabecinha de vocês é que de um mesmo fato jurídico, em uma mesma situação, a gente vai poder visualizar tanto uma fonte imediata quanto uma fonte imediata da obrigação. Vou explicar melhor, presta atenção. Olha aqui a Pro escrevendo no chat, quando do cumprimento de uma prestação, vocês terão verificar tanto a fonte imediata, que é a lei, como também, ou seja, acrescendo-se aí, como também a fonte imediata, que pode ser o negócio jurídico, o ato ilícito, ou a lei em sentido estrito. Me dá um exemplo. Vou te dar não só um, vou te dar dois. Amores. Primeiro exemplo, imagine o seguinte, a Pro Ingrid, vou colocar assim, ó, a profa Ingrid alugando uma sala para quem? Para o Oliver. A profa Ingrid alugando uma sala para o Oliver. Vamos verificar aqui. Amores, professora Ingrid aluga uma sala para o Oliver. Nós temos obrigações aí, mais do que uma. A primeira obrigação é a do Oliver para com a professora Ingrid. Qual será essa obrigação? Perceba que a Ingrid, se ela é quem está alugando a sala, a Ingrid, portanto, ela é locadora. A Ingrid é a locadora. Ela é quem está locando a sala. Ela é a proprietária. Quem vai estar naquela sala trabalhando, residindo, não importa, seja lá fazendo o que, a depender da destinação residencial ou comercial, é o Oliver. Portanto, o Oliver será chamado de locatário. Eu quero que vocês compreendam o seguinte, como a Ingrid é a locadora e o Oliver é o locatário, o Oliver, na condição de locatário, ele tem uma obrigação para com a Ingrid. Qual é a obrigação do Oliver para com a Ingrid? Qual é a prestação que ele vai cumprir na condição de locatário? O Oliver, na condição de locatário, terá que pagar o aluguel mensal para a Ingrid. Se essa sala está em condomínio, além do aluguel mensal, ele ainda vai ter que pagar a taxa de condomínio, que é a obrigação de quem está usufruindo o imóvel. Diferente do IPTU, tá? Porque a cobrança do IPTU, essa taxa é do proprietário e não do locador do imóvel. Então, o Oliver, ele tem uma prestação a ser cumprida, inclusive uma obrigação de dar, ele tem que pagar uma quantia mensal para a Ingrid, objeto da locação. Existe essa obrigação. Quem é o devedor nessa situação? O Oliver. Quem é a credora que vai receber o dinheiro? A Ingrid, que é a locadora. Mas você também pode pensar que existe uma segunda obrigação aí. Qual é a segunda obrigação? É a de que a Ingrid não poderá fazer uso do imóvel nesse período. A Ingrid não poderá fazer uso do imóvel nesse período. Justamente, a Ingrid, deixa eu só o teclado aqui, não poderá fazer uso do imóvel, não poderá fazer uso do imóvel. Espera. Ele está comendo as letrinhas aqui.
A Ingrid não poderá fazer uso do imóvel. E agora, pera, viu, meu povo? Deixa eu só consertar esse teclado aqui. Um minuto só. Esse agora foi? Foi. A Ingrid não poderá fazer uso do imóvel nesse período. O que isso quer dizer? Olha, como o imóvel está alocado, perceba que a locadora, que é a Ingrid, não pode se achar no direito de adentrar no imóvel quando bem ela quer. Então, se o imóvel não está pegando fogo, se a gente não está diante de um desastre natural, de uma catástrofe, um terremoto, para ela poder adentrar no imóvel para uma vistoria, ela tem que agendar essa vistoria. Então, o locador não pode entrar quando quer, como quer, porque existe um contrato, que é o contrato da locação. Perceba que a gente tem tanto obrigações do Oliver na condição de locatário para a Ingrid, que é locadora. Então, se tiver alguma infiltração, algum vazamento, o Oliver tem que avisar para a Ingrid, tá certo? A Ingrid não pode adentrar no imóvel de qualquer maneira, tem que comunicar antes para poder fazer a vistoria para o Oliver, sempre assim. Mas eu quero que vocês pensem que nessa mesma relação jurídica nós temos fontes, tanto a fonte imediata quanto a fonte imediata. A memediata e a imediata. Me deixa feliz. Nessa situação do contrato de locação em que Ingrid é a locadora e o Oliver é o locatário, pare e pensa comigo, qual é a fonte imediata? Qual? Deixa eu escrever aqui. Qual a fonte imediata? Amores, não tenham dúvida de que a fonte imediata é justamente o contrato de locação, que vai decorrer da vontade das partes. O prazo da locação, 1 ano, 2 anos, 3 meses, 4 meses, o valor da locação. Como decorre da vontade das partes, a gente está diante de uma fonte imediata, com a subclassificação do negócio jurídico, uma transação, um acordo entre as partes. Olha como é lógico. O pró, mas tem também aí uma fonte imediata, tem, viu, bebê? Qual a fonte imediata? Imagina que a pró está justamente perguntando isso. Meus amores, a fonte imediata não é o Código Civil, porque a gente tem uma lei própria, tá? É a lei de locações. É a lei de locações que no seu artigo 23, especificadamente, inciso 1, trata justamente sobre as espécies, a tipologia, na verdade, toda a legislação, a lei de locações, que versa sobre as consequências do contrato de locação, ainda mais quando o mesmo é omisso. Beleza? Ficou claro que dentro de uma mesma situação, um ato-fato jurídico, a gente pode constatar tanto a fonte imediata quanto a fonte imediata. Eu também fiquei de trazer um segundo exemplo. Esse foi o primeiro exemplo. Vamos agora para o exemplo 2. Amores, no exemplo 2, vou dar aqui um segundo exemplo, a gente vai ter aqui uma promessa, no exemplo 2, a gente vai ter a Ingrid prometendo uma recompensa. Ingrid prometendo uma recompensa para quem achar, Ingrid prometendo uma recompensa para quem achar sua cachorrinha. Para quem achar sua cachorrinha, ok? Pelo valor de R$200. Então, pronto, a cachorrinha da Ingrid se perdeu, tá certo? Ficou até estranho falar isso, né? Mas tudo bem. A cadelinha da Pro se perdeu e aí ela prometeu uma recompensa e espalhou os cartazes. A Iessa achou a cadelinha da Pro. A Iessa encontrou e devolveu a cadelinha para a Pro, ok? Encontrou e devolveu a cadelinha. Amores, pensa comigo, existe aí uma obrigação que é da Ingrid para a Iessa. Você, nessa situação, só verifica uma única obrigação, da Ingrid para a Iessa. Na verdade, uma obrigação para qualquer pessoa que encontrasse aquela cachorrinha. Poderia ser uma... Gente, voltamos. Será que vocês estão me ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Deixa eu ver aqui no chat se vocês estão me ouvindo. Gente, vocês
vocês estão me ouvindo? Ok. Caiu, mas voltou, então está gravando ainda. Eu acho aqui que não perdeu nada. Bem lentamente, Pro. Parece que está travando muito. Eu vou tentar voltar aqui uns pouquinhos, tá? Porque eu acho que como voltou agora, ele deu essa quedinha aí. Deixa eu ver se a gente consegue retomar aqui agora, tá? Então, eu estava falando das fontes, ok? Eu estava falando das fontes das obrigações. Amores, quanto às fontes das obrigações, a fonte imediata, pensa sempre que a fonte imediata é a lei, o Código Civil, a lei de locações, a gente tem leis próprias, a lei de alimentos gravídicos, tá certo? A lei do bem de família, a gente tem leis próprias. E a imediata, que pode ser uma promessa de recompensa, um contrato ou até um ato ilícito cometido. Então, eu tinha parado no exemplo 2, não foi isso? Justamente o exemplo 2. No exemplo 2, a Ingrid, então, tinha feito uma promessa de recompensa, a Iessa por sua cachorrinha que estava desaparecida, e a Iessa encontrou essa cachorrinha desaparecida. E a Ingrid ficou de pagar o valor de R$200. Existe aqui uma obrigação? Existe. Amores, que obrigação é essa? Qual obrigação? Perceba que essa obrigação, é importante que vocês entendam, a gente tem a Ingrid como devedora. Por que como devedora? Porque ela tem que pagar o valor de R$200, já que ela prometeu, e a Iessa localizou a cachorrinha dela, e a Iessa tem, portanto, o crédito, ela tem essa prestação a receber, vou colocar aqui Iessa, tem o direito como credora, tá certo? De receber o valor de R$200, tá certo? Portanto, aqui a gente verifica só uma obrigação, porque você percebe que se trata de um ato unilateral de vontade. Mas quando você pensa do ponto de vista das fontes, o que eu quero que vocês percebam é que nessa mesma situação que gerou uma única obrigação, nós temos duas fontes. Nós temos aqui a fonte, que é uma fonte imediata. Pronto, que fonte imediata foi essa? Imediata, derivada. Imediata é a mesma coisa que derivada. A fonte imediata foi justamente a promessa de recompensa da Ingrid, que por ser uma promessa de recompensa da Ingrid, se reveste em um ato unilateral de vontade. Beleza? E qual é a fonte imediata? A fonte imediata é a própria lei, o Código Civil de 2002, e no seu artigo 854 trata da recompensa. Então, como fonte imediata, você vai escrever aqui, artigo 854 do Código Civil de 2002, que versa sobre a recompensa. Beleza? Numa mesma situação, a gente tem tanto a fonte imediata quanto a imediata. A gente poderia até dar ainda um terceiro exemplo, meu povo. Quando a gente falava ali, ó, a Pro estava no estacionamento da faculdade, inclusive não foi por dolo, não foi por má fé, não foi por querer, mas por culpa, por uma negligência, imprudência ou mesmo imperícia, a Pro foi, deu a ré, pimba, bateu ali no carro do aluno, albarroou. Ela cometeu um ato ilícito, que é o ato ilícito. Ela trouxe um dano para a outra pessoa, proposital ou não, o importante é que ela causou esse dano. Amores, quando a Ingrid causa esse dano, ela tem a responsabilidade de indenizar. A gente viu isso. Então, perceba que nessa ideia do albarroamento, a gente terá tanto a fonte imediata, e a fonte imediata será justamente o ato ilícito cometido pela Ingrid, o ato ilícito cometido pela Ingrid, que foi o de causar dano ao carro
do aluno X, não importa se foi porque quis ou se foi porque não quis, isso não faz a diferença para o direito aqui, nesse tocante. E como fonte imediata, que é a lei, a gente vai ter o próprio artigo 927 do Código Civil de 2002 e o 928, que traz essa obrigação de reparar o dano de forma total. Inclusive, para vocês terem ideia, se o aluno estava dentro do carro e a batida foi forte, aquela ré forte, a Ingrid perdeu o controle ou porque tomou um medicamento, isso não excusa, isso não retira o dever da Ingrid de indenizar. Prestem atenção que, por conta disso, o aluno machucou todo o nariz e ficou internado. A Ingrid vai ter que suprir os danos emergentes. Olha que interessante. Ou seja, todos aqueles danos emergentes, aqueles danos iniciais para cobrir as custas no hospital, tá certo? O plano de saúde, o que ele ficou internado, esses são os danos emergentes. A Ingrid terá que cobrir os lucros cessantes. Quando a gente está falando de lucros cessantes, imagina que esse aluno ou essa aluna era modelo. E justamente conseguia oferir renda para pagar a faculdade, ó, fazendo uso da sua beleza, tirando fotos, fazendo filmagem para produtos estéticos. E ela fica impossibilitada de fazer isso por 90 dias. E por dia ela oferia R$100, R$200. A Ingrid vai ter que arcar com esse valor por essa quantidade de período. Isso é o que se chama de lucros cessantes. Imagina que de danos materiais, a Ingrid teve que comprar pomada, a aluna, desculpa, teve que comprar pomada para colocar gases, produto, tudo isso que a aluna gastou, a Ingrid vai ter que indenizar isso por danos materiais. E fora isso tudo, a gente tem também os danos estéticos, bebês. Imagina que, por ser modelo, essa aluna vai ter que fazer uma cirurgia para ficar ali, ó, com o nariz como estava antes, afinadinho, porque senão o nariz dela vai ficar torto ou quebrou o ossinho. Por fim, por conta de um único acidente, mesmo sem querer, mesmo que não tivesse qualquer intenção, mesmo que por culpa do medicamento, do cansaço, porque dormiu toda, a Ingrid CF literalmente não xingue e não diga nada, porque ela ainda vai ter que pagar, custear danos morais, danos emergentes, tudo que ela gastou no hospital para atendimento primário, lucros cessantes do que ela deixou de oferir por esse período, porque ela trabalhava usando a imagem, o rosto, o corpo. Danos materiais, gases, suprimentos que necessitou-se após o procedimento cirúrgico. Danos estéticos, isso antes ou depois dos danos estéticos para realizar a própria cirurgia. E danos morais, esse abalo psíquico, físico, emocional, sentimental que a pessoa possui quando se olha no espelho com aquele nariz quebrado por aquele período, ou mesmo com a cirurgia com um novo nariz e não se reconhece. Tudo isso por um simples acidente. Tudo isso em virtude de um dever de indenização, essas indenizações decorrentes do artigo 927 e também do artigo 928 do Código Civil de 2002. Por que minha pró? Porque todo aquele que comete ato ilícito, ele é obrigado a indenizar. Amores, eu me recordo bem, eu estava em Salvador, Bahia, a minha professora de Direito Civil na Universidade Católica de Salvador, à época a professora Cláudia Viana, não sei se ela está assistindo, depois postar lá no canal do YouTube, se um dia ela vai poder assistir, mas um beijo para ela, porque eu lembro quando ela contou uma história da Igreja Universal, e ela falava assim em sala de aula. Lá em Salvador é comum aqueles terreiros de candomblé. E você tem o que se chama de mãe de santo, pai de santo, que são pessoas respeitadas pelas casas de candomblé na religião afro-brasileira. E essa mãe de santo era muito famosa, fazia também a leitura através de búzios. E aí o pastor da Igreja Universal, não vou dizer de qual localidade, mas tirou-se uma foto dela, da mãe de santo do terreiro, e disse que era por culpa, se atribuía todas as coisas de ruins que estavam acontecendo no Brasil
aquela mãe de santo ao terreiro daquela mulher localizada em Salvador. E se distribuiu, na época, não sei quantos milhares de jornaizinhos. Após isso, a população ficou revoltada, depois que leu o jornalzinho, invadiu o terreiro dessa mãe de santo em Salvador, quebrou tudo, absolutamente tudo, 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 tudo. Chegaram, inclusive, na hora da invasão, porque foi um grupo de pessoas cristãs e também as não cristãs que acabaram se aproveitando, inclusive agredindo-a verbalmente e fisicamente. Amor, e certo é que depois desse episódio, ela estava internada, a mãe de santo, depressão. 3 meses depois, ela veio a falecer no hospital. E por conta disso, os herdeiros atribuíram a existência do ato ilícito cometido pela Igreja Universal, que haveria, portanto, desencadeado esse processo, desencadeado essa situação. O juiz, e aí já é a pró, dando o seu opinativo, o que eu penso do ponto de vista pessoal foi brilhante. Ele atribuiu o valor de R$1 para cada jornalzinho. E assim, ele concedeu essa indenização por dano moral, substanciado aí nos artigos 927, no artigo 928 do Código Civil, no 186, pelo fato da Igreja Universal ter cometido um ato ilícito. Não se atribui algo que está acontecendo de errado a uma pessoa, expondo a foto daquela pessoa e o local onde ela reside e ou trabalha, beleza? Achei isso super interessante. Para a gente poder finalizar aqui, eu quero só recordar para vocês, agora, na verdade, recordar não, porque a gente está vendo agora, a despeito dos elementos das obrigações, ou elementos da obrigação. Uma obrigação, ela possui elementos? Sim, não tenham dúvidas. A bem da verdade, a obrigação, ela possui 3 espécies de elementos. Eu vou colocar aqui, por favor, anotem no caderno de vocês. O primeiro elemento é conhecido como elemento subjetivo ou pessoal. Do que trata o elemento subjetivo ou pessoal? Das partes da obrigação. Quais são as partes da obrigação? Quais são os sujeitos da obrigação? Não tenham dúvida, o credor, aquele que tem direito à satisfação da prestação, e o devedor, aquele que é responsável pela satisfação da própria obrigação. Esse é o primeiro elemento da obrigação. Amores, o segundo elemento da obrigação é justamente o elemento objetivo ou material, tá? Dá no mesmo. Elemento objetivo ou material, que vai se resumir na prestação propriamente dita. Qual é o elemento objetivo da obrigação? Qual é o objetivo da obrigação? É a prestação, deixa eu só escrever aqui no chat do lado, é a prestação a ser cumprida. Beleza? Ok. Mas você falou que eram 3 os elementos. Amores, o terceiro elemento é o elemento ideal ou imaterial. Dá no mesmo a depender do seu doutrinador. Deixa só para escrever aqui. Elemento ideal ou imaterial, ok? O elemento ideal ou imaterial é justamente o que a gente denomina de vínculo jurídico. Ou seja, entre o credor e o devedor, algo que linka eles. É o que, minha pró? É o vínculo jurídico. O vínculo jurídico será, portanto, o nexo que vai linkar um ao outro. Será o acontecimento, será a lei como uma fonte imediata, será como fonte imediata o sentido estrito, a lei em sentido estrito, o ato ilícito ou o negócio jurídico. Mas o que vai vincular um ao outro, ok? E vai fazer com que surja credor, devedor, obrigação com a prestação a ser cumprida. Beleza? Amores,
A despeito do elemento subjetivo, o elemento subjetivo ou pessoal, eu só tenho que dizer o seguinte, que os sujeitos da obrigação, sujeitos, estou tratando do número 1, tá? Elemento subjetivo ou pessoal. Os sujeitos da obrigação, eles podem ser sujeitos determinados ou sujeitos indeterminados. Vou só colocar aqui. Sujeitos determinados, ou seja, eu já sei quem é, tá? É a Ingrid com a Iessa, determinados. Sujeitos determinados ou indeterminados, ou eu não sei sobre quem vai recair dita obrigação. Ó, me dá um sujeito determinado, tá fácil, mas me dá um exemplo de sujeito indeterminado. Amores, exemplo de sujeito indeterminado. Prêmio da loteria. Quem tiver o bilhete premiado, número 777, será o ganhador. Quem teve o bilhete premiado? Só vou descobrir depois. Então, eu tenho uma obrigação, eu vou ter que pagar para alguém, ainda que eu não saiba quem é esse sujeito, tá? Ainda que esse sujeito, temporariamente, até que ele se revele pelo período que ele possua, mas até que ele faça isso, ele vai ser considerado como um sujeito indeterminado. Beleza? Ok. No item 2, o item 2 a gente está falando do elemento da obrigação, o elemento objetivo ou material. Portanto, qual é o elemento da obrigação? É a prestação a ser cumprida. Então, a gente está falando daquela prestação de fazer, da prestação de dar, fazer ou não fazer, beleza? Da prestação de dar, de fazer ou de não fazer. Então, essa prestação de dar, fazer ou não fazer é o que a gente chama da prestação principal, precípua ou imediata. Prestação principal ou imediata. Mas percebam que o elemento objetivo ou material, além dessa prestação imediata de dar, fazer ou não fazer, ela tem a prestação mediata. Meme. O que é a prestação mediata? A prestação mediata é a própria coisa em si. A própria coisa em si. Me dá um exemplo. Imagine o seguinte, a pergunta que você tem que fazer é: o que foi que o devedor se obrigou a dar? Vou fazer essa pergunta aqui. Ó. O que foi que o devedor se obrigou a dar? O devedor se obrigou a dar um carro. Então, amores, o carro vai ser justamente a obrigação mediata. A obrigação imediata é a obrigação de dar. Deixa eu só escrever aqui. A obrigação imediata vai ser essa prestação, essa obrigação de dar. Tá certo? A obrigação imediata será justamente entregar o próprio carro. Beleza? Entregar o próprio carro. Sucesso, meu povo? Aqui só para obrigou, né? Obrigou a dar ali, obrigou a dar, só que a professora está corrigindo ali. A própria prestação, a prestação de dar vai ser obrigação imediata e como obrigação imediata entregar o próprio carro. Beleza? Lembrando sempre que o objeto da obrigação, ele vai ter que cumprir o que está prescrito no artigo 104 do Código Civil de 2002. Ou seja, o objeto tem que ser lícito, lembram disso? O objeto da obrigação, sempre ele vai ter que cumprir isso. Cuidado, tá? Isso vive sendo objeto de prova, inclusive na OAB. Então, o objeto tem que ser lícito, possível, determinado, possível de determinação. Sucesso? Sempre cumprindo os requisitos do artigo 104 do Código Civil de 2002. Mas, amores, no item 3, a gente estava falando do elemento ideal ou imaterial.
elemento ideal, ou ou imaterial, beleza? Quanto ao elemento ideal ou material, que a gente já havia colocado ali, que é o próprio vínculo jurídico, existem teorias, como a teoria monista, a teoria dualista e a teoria eclética, tá? Hoje, a teoria adotada é a teoria pela doutrina majoritária, é a teoria eclética, não é mais a teoria monista e nem a teoria dualista. Por conta do nosso tempo, eu vou focar aqui na teoria eclética. Por exemplo, a professora Maria Helena Diniz, isso aqui foi a própria Diniz quem disse, quando ela vai descrever o que é o vínculo jurídico, pela teoria eclética, ela não separa um do outro. Como assim? Me explico. Ela diz o seguinte, que o débito e a obrigação de satisfazer são essenciais. Não existe uma divisão entre eles. Um é a face do outro, um é cara, o outro é coroa. Eles estão na mesma moeda. Portanto, eles constituem uma mesma unidade. Percebam que, na teoria monista, havia separação entre o próprio débito de per si e a obrigação de satisfazer. Na teoria dualista, existiriam os dois, mas de forma separada. O que faz a teoria eclética? Diz, olha, só vai haver o débito se houver uma obrigação de satisfazer e vice-versa. Só vai haver uma obrigação de satisfazer se houver propriamente o débito. Portanto, a nossa conclusão, e é isso que eu quero que vocês anotem, portanto, a conclusão é a de que a obrigação ela pode ser satisfeita, tá? Mesmo sem qualquer ato voluntário do devedor. Mesmo sem qualquer ato voluntário do devedor. Mesmo sem qualquer ato voluntário do devedor, tá certo? Então, pró, ele tem a obrigação de satisfazer, mas pró, ele não quer satisfazer. Isso é um problema dele. No momento em que ele deve, como a gente já estudou pelas fontes, porque a lei obriga pelo contrato, por um ato ilícito que ele cometeu, olha como tudo fica redondinho agora, ou porque a lei determina em sentido estrito que ele o faça, não importa, ele será obrigado a cumprir. Amores, em uma obrigação, quando existe um débito, uma prestação, o devedor será obrigado a realizá-lo. Como nós já vimos, não com a penalidade da sua própria vida, da sua liberdade, com exceção da prisão civil para o devedor de alimentos. Tratamos isso lá na aula passada, antes da prova, com essa única exceção. Porque para os demais, essa exigência vai ser feita, então, perante o Poder Judiciário, já que o devedor se recusa ao cumprimento do mesmo. Beleza? Concluímos, portanto, fontes, sujeitos e elementos da obrigação. Espero vocês aí na próxima aula. Fiquem atentos, porque amanhã a Pro deve estar postando uma atividade para vocês, inclusive uma atividade pontuada para a próxima unidade. Mando também uma mensagem para vocês lá no WhatsApp para informar que eu já postei pelo Google Classroom. Fiquem atentos. Até a próxima, se Deus quiser. Beijo, meu povo.